A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais avalia que, apesar da taxação do aço e do alumínio, é possível negociar a flexibilização diretamente com os Estados Unidos. E o presidente da entidade, Flávio Roscoe, participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, presidente? Como sempre, muito obrigado pelo pronto atendimento aqui que o senhor dá para a gente quando a gente tem um tema e principalmente esse tema que vem causando muita polêmica. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É bom lembrar que Minas Gerais é o estado que mais produz aço aqui no Brasil. O senhor acha que é o que os nossos comentaristas estão falando? É preciso esperar um pouco para saber como é que isso vai assentar e aí, eventualmente, tentar um canal de diálogo direto com o governo americano? Isso é possível, presidente? Perfeito. Eu acho que até o prazo de 30 dias para a entrada em vigor da medida, ele não somente dá uma maior previsibilidade para os importadores, mas ele vai permitir essa negociação bilateral. E eu acho que quando o Trump impõe sanção a todos, ele, na verdade, pretende negociar com alguns, né? Ele coloca uma posição de força e ali ele vai negociar com alguns parceiros que são os mais interessantes para a economia americana. E eu não tenho dúvida que é o caso do Brasil, tanto é que no passado o Brasil foi um dos países que teve o acordo e teve as suas sanções retiradas, pelo menos limitadas a uma certa quantidade, ou seja, com cotas, e naquelas cotas não haveria nenhuma taxação. Eu acredito que é exatamente isso que vai ocorrer agora novamente. O governo brasileiro vai ter de dialogar, vai ter de fazer esse trabalho, mas acredito que vai haver pressão, tanto aqui do lado brasileiro, mas do lado americano. Porque, Thiago, a siderurgia brasileira e americana, ela é complementar. Vários dos nossos produtos exportados para os Estados Unidos são semi-elaborados, que são acabados nos Estados Unidos. Então, a própria indústria siderúrgica americana tem muito interesse na importação dos produtos brasileiros. E é com isso que a gente conta para que o Brasil não saia aí perdendo com essa iniciativa. Presidente, vou chamar já os nossos comentaristas para participar dessa conversa, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Você, Dora. Boa noite, presidente. Só para ficar bem claro, qual é o cacife do Brasil nessa negociação com os Estados Unidos? Boa noite, Dora. A relação de poderes entre o Brasil e os Estados Unidos ela é desigual. Os Estados Unidos é uma potência hegemônica, assim como a China hoje no cenário internacional. Mas o cacife nosso reside nas próprias empresas americanas que têm interesse no nosso produto. Então, o Brasil está numa posição privilegiada porque ele fornece para a cadeia siderúrgica. Ele não está ocupando o espaço da siderurgia americana no mercado americano. Ele está fazendo com que a siderurgia americana seja ainda mais competitiva, fornecendo produtos semi-elaborados. E caso a taxação vigore efetivamente para todos os países, a tendência é que a siderurgia americana vá crescer. E ao crescer, ela vai precisar ainda mais desses produtos semi-elaborados brasileiros. Então, se você me perguntar qual que é o nosso grande trunfo, é o próprio interesse da indústria siderúrgica americana. Kobayashi? Presidente, um prazer falar contigo. Eu gostaria de saber, do senhor que representa o setor produtivo aqui no Brasil, qual seria o impacto econômico nesse primeiro momento da medida anunciada pelo Donald Trump? No primeiro momento, eu acredito que está todo mundo aguardando, sabe, Roberto? Eu não acho que vai haver nenhuma medida drástica de curto prazo por parte das empresas. O que vai ocorrer, caso as sanções não sejam ali mitigadas de alguma maneira, é que nós, provavelmente, o setor nacional vai pedir proteção contra a invasão de produtos chineses que efetivamente vem acontecendo, não somente no Brasil, mas em todo o mercado internacional. Por que está havendo essa crise siderúrgica mundial? Porque a China reduziu sua demanda por aço nas obras de infraestrutura e, com isso, está sobrando muito aço na China, que a China vem botando nos outros mercados a preço abaixo do custo de produção. Então, está gerando uma super oferta no mundo. E o que há é um crescimento da exportação chinesa de aço para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Então, a maneira de mitigar no curto prazo
a perda desse mercado americano, que é muito relevante para o Brasil, se ela efetivamente se concretizar, seria colocando uma barreira na própria importação da China para o Brasil, utilizando ferramentas que estão à disposição aí do governo contra práticas desleais de comércio. É interessante, doutor Flávio, que isso que o senhor fala tem a ver com uma declaração do presidente Donald Trump. Ele disse o seguinte, ele citou a alta da compra de aço da China pelo Brasil para justificar as tarifas. E isso realmente, o senhor acha que é possível se reverter? E como que fica o Brasil com a China nesse tiroteio? Olha, a guerra comercial americana e chinesa, eu já havia dito, inclusive anteriormente, ela pode ser positiva para o Brasil, porque ela pode abrir mercado tanto na China quanto nos Estados Unidos para os produtos brasileiros. O ideal é que o Brasil esteja o mais distante possível dessa discussão entre os players indiretamente. Mas existem mecanismos que são legítimos, como a ação antidumping pelo setor produtivo, e que não haveria nenhuma retaliação, porque na verdade a ação antidumping é prevista nas regras da OMC, e hoje o que está ocorrendo de fato no aço é um dumping por parte da China. Então seria a implementação da ação antidumping do setor de aços no Brasil, que eu entendo que não daria margem a uma reclamação da China, já que a China é signatária da OMC e a ação antidumping, para ser prosperada, ela vai ter que respeitar as regras da OMC. E, presidente, claro que quando se discute um assunto como esse, se fala que em meio à crise é oportunidade, em meio às barreiras há uma oportunidade. O senhor acha que o Brasil pode, no momento em que se discute essa questão tarifária, essa guerra comercial, o senhor acha que o Brasil pode conseguir novos mercados ou isso é muito difícil, os mercados já estão fechados, explorados e, de uma certa maneira, não tem muito para onde correr? Olha, são movimentos tectônicos que estão ocorrendo, né? No momento, o mercado mundial de aço está super ofertado pela oferta da China. Então, abrir novos mercados nesse cenário é muito difícil. Então, na minha leitura, essa possibilidade não existe. O que eu acredito muito fortemente é que nós vamos chegar a um acordo nos Estados Unidos e que, eventualmente, essa impulsão que vai haver à siderurgia americana pode impulsionar até mesmo as compras do Brasil desses produtos semi-elaborados. Então, eu ainda tenho esperança na via negocial pelo interesse tanto da siderurgia americana quanto da brasileira. Há uma convergência de interesses. E, por exemplo, produtos como ferro-gusa, que são matérias-primas que nem estão na medida da sanção, esses têm um potencial de expansão muito grande, porque eles são a matéria-prima básica da cadeia siderúrgica e o Brasil é o país mais competitivo na produção de ferro-gusa e também com a menor pegada ambiental, ou seja, o nosso ferro-gusa é feito com carvão vegetal, que polui muito menos do que com carvão mineral. Então, eu acredito que vai haver, sim, algumas oportunidades na cadeia siderúrgica e tenho muita confiança nessa negociação bilateral.